Hoje nós vamos conversar a respeito de duas coisas que são necessárias para que a nossa oração ela chegue ao trono do Pai. Duas palavras-chave: dependência e diligência. São duas palavras-chave para o nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque pedir a gente pede a toda hora e pede de qualquer jeito, e só é pedindo. Mas a palavra ela nos ensina que eu preciso depender dele. Às vezes a gente pede e quer resolver o problema, ou a gente pede confiando no que a gente tem. E a gente pensa que a resposta vem pelo que a gente tem. A palavra diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta é aberta. Amém? Então vamos aprender aqui. Eu achei uma coisa interessante e escrevi aqui. Vou ler aqui para vocês. O que significa pedir? Pedir é solicitar algo de alguém que a gente sabe que esse alguém tem. Muitas vezes a gente pede não confiando nele. A gente pede só por pedir. E por isso que a gente fica sem resposta de oração. Mas quando eu peço a Ele, dependendo dEle, sabendo que Ele tem para me dar, eu descanso. Nessa dependência, para ela ter efeito na nossa vida, eu preciso ser humilde. A humildade é tudo, irmãos. A humildade é uma porta que se abre para a gente ir direto para o trono. Humildade, a gente precisa trabalhar isso no nosso espírito. Não é você andar devagarzinho, não é você ter um rostinho assim. É ser humilde de espírito. Um espírito humilde. Aí quando eu tenho essa humildade e passo a depender dele, a resposta chega rápido, porque Ele é Deus do já. Ele não é Deus do amanhã. Não, Ele é Deus do já. E a gente precisa trabalhar muito em nós isso, porque a gente tem ainda ranços da velha criatura, né? Tem coisas ainda da carne, o ambiente que a gente vive, a influência que nós recebemos, as necessidades, elas contribuem para que a gente seja um pedinte sem ser humilde. Vocês já se depararam com algum pedinte que não tem humildade? Ele pede, ele não pede pedindo, ele pede ordenando. Não é assim? Esse não tem resposta. Agora, quando eu peço, sabendo que Ele tem, e Ele tem tudo, então eu peço nessa minha humildade e Ele me responde. Dependência. Eu vou ler aqui Lucas 11. Não precisa você abrir, fique tranquilo, eu vou ler para você. Tenho o maior prazer de ler para você. Veja o que diz Lucas 11, do 10 ao 13. Não é estudar a Bíblia, porque parece que quando diz assim, estudar, parece que já trava. Que a gente tem traumas. Você precisa estudar. Você vai estudar, menino. Para fazer a lição, você precisa estudar. Isso traz um bloqueio para nós. Mas quando eu tenho prazer em ler a Bíblia, o meu prazer é ler a Bíblia. O meu prazer é ler a palavra do Senhor.
Aí você coloca um louvor ali, aí o louvor vai lhe quebrantando, o Espírito vai ficando naquela posição de ouvir o Senhor. Aí você ali começa a ler a palavra vem, inunda você, você sai dali mais do que fortalecido. Eu estou falando disso, do prazer de ler a palavra, do prazer de estar com Ele. Amém? Quando a gente assim procede, olha o que é que acontece. Veja o que é que uma Bíblia maravilhosa. Lucas 11, 10 ao 13. Pois todo o que pede, recebe. Se eu pedir dependendo e humilde, não tem como eu não ter resposta, irmãos. Ele já sabe o que eu quero, Ele já sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer conversar com você. Irmãos, oração não é somente um instante, é algo muito mais sublime, é algo muito maior. É você tirar um tempo para, eu vou conversar com o meu Pai. E você ali, naquela conversa, você sem tempo e sem também fazer barganha com Ele, sem você. Não, você vai conversar com Ele. Na sua conversa, Ele tem resposta. Eu dependo de você, Pai. Como uma criança. Veja como eles pedem. Ele diz assim, se o Senhor puder, um só chora. E sabe que chega. Então o que o Senhor quer de nós é isso, irmãos. Que a gente, mesmo grandões como a gente é, vacinado e tudo, escolado nesse mundo, a gente seja humilde. Tem um espírito humilde, de dependência. Moisés disse assim, eu só vou se você for comigo, se você não for, eu não vou. Para muitos Moisés é frouxo. Para muitos Moisés era um homem frouxo. Estão entendendo o que o Espírito está comunicando com a gente? Porque para o mundo é isso. Mas, Senhor, se o Senhor não for, eu não saio daqui. Não sei para onde eu vou. A tua presença me dá segurança. A tua presença, eu posso entrar diante de Faraó sem temer algum, sem temer nenhum mal. As situações vêm, as coisas chegam, o dia mal chega. Mas se eu estiver nessa dependência do Senhor, com o meu coração humilde e quebrantado, ai, irmãos, o dia vai ser glorioso, o dia vai ser maravilhoso. Nós vamos viver milagres em milagres, milagres em milagres. Porque é tudo o que Ele quer. Porque Ele está dizendo, todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Não é aquele negócio que a gente diz, Senhor, eu estou precisando tanto de uma geladeira, me dá uma geladeira, Senhor, move as águas, eu quero uma geladeira. Não. Ele tem geladeira para dar. Sim ou não? Tem. Até além do que você pede. A questão está no pedir. Como eu peço? Eu estou dependendo dele? Ou às vezes eu faço assim, eu quero mais porque eu sei que eu vou ganhar um extra ali na frente, aí eu vou ter dinheiro para pagar. É a gente se render, irmãos. Sabe o que é se render? Dizer assim, olha, entrega as minhas armas. Toda a minha religiosidade, toda a minha incredulidade, eu entrego aqui, eu deixo aqui com você. Eu só quero você, eu só quero depender de você e pronto. Aí quando eu vou falar, já chega. Faço uma coisa, vem 3. Porque Ele é assim. Humildade. Vamos ser humildes. Humilde não é ser otário. Humilde, como o mundo diz, não é ser bestão. Não. Humilde é depender dEle. Já como é bom a gente depender dEle. O que busca, encontra. E o que abre, e o que bate, a porta se abre.
Dependência. Deu para entender mais ou menos? Essa palavrinha-chave. Quando a gente for orar, vamos pedir ao Espírito Santo para trazer a nossa memória. Depender. Quem tem filho pequeno vai aprender mais rápido. E outra palavra é diligência. Olha que coisa maravilhosa. No versículo de Mateus ele diz que o que pede recebe, o que busca encontra. Olha, veja que não é um negócio assim, talvez, uma dúvida, será que eu... Não, a gente já vai com a certeza. Eu vou pedir, eu vou receber. Eu vou buscar e vou encontrar. E eu vou bater e a porta vai se abrir. Eu fico assim, meio besta. Eu fico assim, viajando assim. Meu Deus, Dependência. Tem uma irmã que a gente conhece. E ela depois vai vir dar esse testemunho dela. Ela não é daqui. Ela depende totalmente do Senhor. Eu fico assim admirado de ver. Aí diz, por que você não me pediu antes? Você não é meu pai? Eu peço ao meu pai. E interessante é que quando ela fala com o pai, aí o pai move pessoas para suprir. Aí um não ouve. Ah, é coisa da minha cabeça. Nada, tá precisando nada. Ela, não precisa não. Aí o Senhor vai ter que levantar outro. Aí quando a pessoa chega, eu até tive um sonho que era para dar algo a você, mas eu disse, nada, isso é coisa da minha cabeça. Ele disse, pois da próxima vez, quando Deus falar com você, obedeça. Porque ele teve mais um trabalho de levantar outro. Mas ele não deixa o filho sem resposta. É coisa impressionante, irmão, a dependência dessa mulher. E eu quero ser assim. Eu quero depender dele. Trabalhando em mim. Humildade. Humildade, você não é nada. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, quem acerta? Esmorecer. Quantas vezes você já pediu e deixou no meio do caminho? Conheci uma irmã que ela orou 16 anos, noite e dia, pelo esposo. 16 anos. No dia que fez 16 anos, ele chegou para ela e disse, arrume a minha roupa, que hoje eu vou ser crente. Noite e dia, era impossível, eu conheci, impossível. 16 anos, sem esmorecer. Não via perspectiva nenhuma, mas ela orava dependendo do Senhor. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Olha que parábola o Senhor Jesus trouxe para ensinar a gente o que é ser diligente. Numa cidade tinha um juiz. Esse juiz não acreditava em Deus, nem também não tinha medo de homem nenhum. Era o xerifão. Mas tinha uma viúva nessa cidade dele, que tinha uma causa para ser julgada, e todo dia dizia,
juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa. E dela ser tão sem esmorecer, ele disse, espera aí, eu vou julgar logo essa causa dessa viúva, porque eu julgo, pronto, acabou-se, e ela não vem mais me aperrear. Quantas vezes a gente não fez assim? Quantas vezes a gente pegou um assunto que era de vital importância para a nossa família, e a gente orou 1 dia, 2, 3, mas depois o negócio foi como que se acomodasse, a gente esmoreceu. Ou então a gente pediu, lutou, orou, vigília, e não viu nada, paramos. Que lição a gente aprende com essa viúva? Ela foi diligente. Ela sabia como pedir e a quem pedir. Eu acho que depois daqui a gente vai orar diferente. Era o pior juiz que existia. Não temia Deus, um homem que não teme a Deus. E não tinha medo de homem nenhum. Mas ela foi diligente. Então a gente aprende aqui, irmãos, que não há impossível para Deus. Não há causa perdida. Não tem por que eu esmorecer. Eu preciso aprender a ser dependente, com humildade e diligente, sem desistir. Porque há uma promessa: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essa palavra agindo no nosso espírito. Dependência e diligência. Para que a gente tenha mais intimidade com você. Muito obrigado, Pai, por essa inspiração e por esse ensino, em nome de Jesus. Amém.